Quais são os 3 objetos mais assombrados do Museu Warren fora a Annabelle? É o que você vai saber no vídeo de hoje. Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas. Aqui é Daniel Pires em mais um vídeo aqui no canal. E hoje, não sei se dá pra você reparar aqui na minha casa, mas tá meio um museu assombrado. Minha casa já é assombrada. Já contei pra vocês que eu tenho um sonho de morar em casa assombrada. Quer dizer, eu tinha esse sonho, mas esse sonho já se concretizou porque aqui a minha casa é assombrada e sempre será. Vai ser mais assombrada ainda quando eu for pro lado de lá e aí alguém morar aqui. Já pensou? Já pensou se aqui virar um museu no futuro? Pois é, se você perceber, tá meio com cara de museu falando nisso, porque eu coloquei vários objetos aqui espalhados. Vamos ver se você acha quais são esses objetos. Porque a gente vai falar do Museu Ocultista dos Warren, o Museu Assombrado dos Warren, ou o museu mais famoso do mundo desses itens assombrados, né? Por que que eu falo que é o mais famoso? Porque primeiro, eu quero visitar. Então assim, cara, eu gosto muito de museus, mas eu acho que é o museu que eu mais quero visitar na minha vida inteira é o Museu Warren, que tá lá na cidade de Monroe, em Connecticut, nos Estados Unidos, que é o museu que pertenceu a Ed e Lorraine Warren, o casal de ocultistas que guardavam objetos ditos assombrados. Eu faço entre aspas, porque muita gente acredita que é, muita gente acredita que não é, mas eles guardavam esses objetos de casos sobrenaturais que eles investigavam. Reza a lenda que o Ed e a Lorraine Warren, eles investigaram mais de 10 mil, não é pouca coisa, 10 mil casos sobrenaturais no mundo, né? E o intuito desse vídeo hoje é a gente falar de 3 objetos. Eu falo 3, mas eu vou falar de vários, mas 3 objetos que são muito assombrados, curiosos, que estão no Museu Warren também, fora a Annabelle. Então, a Annabelle, ela se torna ali o objeto mais famoso por conta dos filmes, né, da franquia de Invocação do Mal, até os próprios filmes de Annabelle, mas a gente tem outros vários objetos dentro desse museu. Mas antes da gente falar dos objetos, a gente precisa entender como o museu é concebido pelos Warren, pelo Ed e pela Lorraine Warren. Lá em 1952, o Ed e a Lorraine, eles fundam um centro psíquico de pesquisas, de investigação sobrenatural da Nova Inglaterra, né? Chamada NESPER, que aí ela reúne ali alguns investigadores paranormais para ajudá-los nos casos que eles investigam. A Lorraine Warren era médium, era vidente, embora ela viesse de uma família cristã que acreditava em Jesus, né, em Deus, inclusive tinha o Padre Pio, que a gente já falou muito dele aqui, como protetor dela. Então a Lorraine, ela funda essa associação de investigadores paranormais, que é um grupo de pessoas. Então ela e o Ed, que era o esposo dela, eles começam a investigar locais assombrados, casos sobrenaturais ali por aquela região de Connecticut. Ela investiga a MTV, ela começa também a ter muita popularidade, dá palestras e tudo mais. Então o museu, em 1952, ele ainda não existia. Ele começa a existir quando esse grupo de investigadores da NESPER começam a investigar esses casos sobrenaturais, principalmente por Connecticut e em alguns outros estados dos Estados Unidos, né? Inclusive ela tem o caso de Enfield, que é um caso na Inglaterra. Eles começam a investigar esses casos e aí o que acontece? De cada caso que eles começam a investigar, eles percebem, em cada caso sobrenatural, em vários desses casos, sempre é um objeto que está ali como centro das atividades paranormais, das atividades sobrenaturais, das manifestações sobrenaturais, dos poltergeists, dos fantasmas. Então o Ed e a Lorraine Warren, eles iam na casa da família e eles começavam a estudar as manifestações sobrenaturais. Então, por exemplo, esse cirquinho aqui é uma história da caixinha de música que ela aparece. Não é a caixinha do Homem Torto, tá, gente? É a caixinha que aparece no primeiro Invocação do Mal. E aí ela vai na casa e ela percebe que a filha da família Perron, né? A filha mais nova, a caçula,
ela consegue conversar com o amigo imaginário dela através dessa caixinha. Então aí eles percebiam, essa caixinha é quem tá atraindo os espíritos para dentro da casa. E mais do que isso, essa caixinha é a caixinha que tá não só trazendo os espíritos, mas mantendo os espíritos. Porque não sei se vocês sabem, muitas religiões acreditam nisso, que objetos que o morto tinha gosto. Então, por exemplo, eu gostava dessa caixinha. Eu morri, eu vou ficar perto dessa caixinha porque eu gosto dela. E aí, quem adquire essa caixinha leva de brinde o quê? O espírito, o fantasma. Eu de presente. Então, pode acontecer de, às vezes, um espírito gostar de um objeto, ficar muito apegado àquele objeto, e você levar esse objeto para casa e o espírito ficar junto com ele. Aí você começa a adoecer, você começa a ficar mal, enfim. Isso é outro assunto. Mas eles percebiam, Ed e Lorraine Warren, que era através dos objetos que os espíritos se mantinham. E essa é a história da verdadeira Annabelle. Elas percebem que tem uma menina que ficava perto da Annabelle e elas começam a alimentar esse espírito e o espírito evolui. Mas quais são os outros objetos que estão lá no museu que são muito assombrados e tão perigosos quanto a Annabelle? A Lorraine acreditava que, levando esses objetos para casa, ela, como era uma médium poderosa e tinha poderosa no sentido de eu tenho controle sobre isso. Então ela levava esses objetos para casa e ela preferia deixar eles dentro da sua garagem. E no começo eles não tinham pretensão nenhuma de transformar isso num museu. Só que como eles foram investigando muitos casos, esses objetos foram sendo colocados dentro desse porão, digamos assim, porque é um porão na casa deles. Não é um porão porque não é embaixo, mas é um cômodo da casa deles. E aí mais tarde vai virando o Museu Ocultista dos Warren. Só que fora a Annabelle, nós temos mais 3 objetos dentro do museu, que eu não tenho eles aqui, uma réplica, mas a edição vai colocar na foto para vocês. A primeira boneca é a boneca chamada Shadow Doll, que é, em português, a boneca das sombras. Shadow, sombras, Doll, boneca. Shadow Doll. A Shadow Doll, ela é uma das bonecas que foi adquirida por um casal em um antiquário lá nos Estados Unidos. Muitas dessas histórias a gente não tem o nome, por exemplo, do casal ou das pessoas que tiveram esses objetos, porque eles pediam sigilo para Ed e Lorraine Warren. Eu comprei isso aqui, mas a minha família é de outra religião, a gente não acredita em espírito, então eu vou deixar eu quero que vocês analisem esse caso, ou eu vou deixar esse objeto com vocês, mas eu não quero que vocês falem meu nome. Então o que se sabe da Shadow Doll, e que o Ed e a Lorraine Warren já contaram em vários documentários, é que a Shadow Doll, ela é uma boneca toda preta, né? Então ela tem penas de animais. Dá pra ver o Gaspar ali? O Gaspar está ali observando. Vem aqui. O Gaspar tá ali observando a gente eu contando as histórias. Então essa boneca era uma boneca que tem penas de animais, ela tem pregos colocados nela, porque falaram que ela é uma boneca também usada para voodoo, sangue de animais também e alguns ossos de animais. Então, essa boneca, a Shadow Doll, que você tá vendo aí na tela, ela é uma boneca que não se sabe se ela era usada para voodoo, mas sabe-se que ela era usada para trabalhos espirituais, para afetar outras pessoas. Então a Shadow Doll, ela é levada por esse casal pro Ed, pra Lorraine Warren, e aí a Lorraine pega e fala: bom, eu vou deixar essa boneca aqui. Ela é encontrada primeiramente num antiquário. Então o que é antiquário? Aquelas lojas antigas, aquelas lojas que tem objetos antigos e tudo mais. Então a Shadow Doll, ela é comprada nesse antiquário por esse casal lá em Connecticut, e aí esse casal logo depois começa a ter sonhos muito reais e também de maneira muito alucinógena, digamos assim, com essa boneca. E como são esses sonhos? Eles começam a sonhar com pessoas ensanguentadas, eles começam a sonhar que essa boneca tá vindo atrás deles no sonho, tá perturbando eles, tá matando eles. Essa boneca no sonho aparece toda escorrendo sangue e tal, e do nada
e simplesmente essa boneca tá na casa deles. Simplesmente essa boneca foi comprada nesse antiquário desse casal. E é um casal já de meia idade, não é um casal tão novo, tá? É um casal mais ali, um senhor e uma senhora lá com seus 50 anos. E eles acham bonita essa boneca. Não sei onde eles acharam essa boneca bonita. Mas é bonita como terror, né? Então eles chamam Ed e Lorraine Warren e falam: ó, a gente tá tendo muitos sonhos estranhos com essa boneca aqui dentro de casa. E aí a Lorraine, ao bater o olho na boneca, fala assim: essa boneca era usada para trabalhos espirituais. E não olhem para ela, porque dizem que só de olhar para a boneca Shadow Doll, ela é capaz de entrar nos seus sonhos, inclusive por foto, viu? Então não olha muito pela foto que tá aparecendo aí. E nesse momento o casal já fala: não queremos mais essa boneca. Toma. Lorraine recolhe essa boneca e coloca essa boneca dentro do museu. Só que desprotegida, até que a própria Lorraine começa a ter sonhos perturbadores, no qual ela não descreve o que eram esses sonhos, ela só descreve que eram sonhos perturbadores, ela não descreve o que acontece nesses sonhos, e a Shadow Doll, ela é colocada dentro de uma caixa e uma luz vermelha sobre ela. Tanto que a Shadow Doll, a Annabelle e o outro objeto que eu vou falar para vocês daqui a pouco são os únicos objetos que são iluminados com uma luz vermelha dentro do Museu Warren. Então o nosso terceiro lugar é a Shadow Doll, a boneca das sombras, que está dentro do Museu Warren. Não olhe para ela, que ela pode entrar nos seus sonhos. O objeto número 2 é um que, assim, bota a foto dele na tela. Também eu mandei fazer um desse boneco na mesma proporção, só que ele não tá aqui. Mas eu vou pegar ele um dia, depois eu trago ele para ficar aqui no quarto. É o Satanic Idol, ou ídolo satânico, né? Satânico, idol, ídolo em inglês, né? Satanic Idol, ídolo satânico. É um objeto que tem 2,10 metros de altura e a história dele é maravilhosa. Simplesmente um dia, Ed e Lorraine estavam em casa, numa noite chuvosa, né? Um homem do nada para no quintal deles, lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, como as casas não têm portão, se você avançar no quintal da pessoa, você já está invadindo a propriedade. Então Ed e Lorraine Warren colocam a cabeça para fora, vem aquele homem parado no meio da chuva, olhando para a janela deles. E aí eles veem que é um lenhador que eles conhecem na cidade, né? Que é um homem que trabalha ali na floresta, catando lenha, tal, cortando lenha. E aí ele fala: Lorraine, tipo o homem lá, Lorraine, eu encontrei um objeto na floresta. Imediatamente eles saem de casa com chuva, pegam uma capa, botam uma capa e já vão pro meio da floresta e trazem esse objeto para casa. Era um objeto. Ele é um objeto comprido assim, todo talhado em madeira, ele é maciço e ele é pesado. Ele tem 2,10 metros de altura, tem 2 chifres e 2 olhos enormes. E o que conta-se desse Satanic Idol? Que esse lenhador, até ele chegar nos Warren, ele disse que um dia ele estava trabalhando e ele encontra em uma parte fechada dessa floresta lá em Connecticut, ele encontra esse objeto amarrado em uma árvore e tipo um descampado em volta desse objeto, assim, tipo uma parte sem mato. Sabe quando você queima o mato e fica descampado, fica sem mato, enfim. E aí ele diz que encontrou aquele objeto lá amarrado e ali várias manchas no chão, que ele não sabia se era um sangue coagulado, que parecia umas coisas meio gosmentas, que ficou ali, uma coisa com uma escura, umas manchas. E ele ficou perturbado e falou que ele, na hora que ele olhou para esse bicho, né, que até então não tinha o nome de Satanic Idol, ele ficou perturbado e ele se perdeu na floresta. Ou seja, ele se perde numa floresta que ele conhece. Até então, ele faz o seguinte: ele pega e vai até a casa do Ed e da Lorraine, que é essa cena que eu narrei pra vocês agora, esse fato, fica lá, e aí ele consegue levar o Ed e a Lorraine até esse lugar, e eles trazem o Satanic Idol pra dentro da casa da Lorraine. Você vê como a Lorraine era corajosa. A Lorraine conta em um dos livros dela que quando ela leva o Satanic Idol pra casa, ela entra numa espécie de sono profundo cataléptico, tipo uma catalepsia, que ela tem uma sensação de estar levitando. E aí é nesse momento que ela entra nessa catalepsia, nesse sono profundo, que ela fica 2 dias nesse sono profundo. Inclusive tem até uma foto famosa que ela tá deitada assim, que ela tá
encostada numa cama, que dizem que essa foto é um dos momentos em que o Satanic Idol eleva ela pra esse... E é nesse momento, nesse êxtase, nesse frenesi dela aí, que ela consegue ver para que era usado o Satanic Idol. E pasmem, segundo Lorraine Warren, Satanic Idol era usado para pontuar, mostrar aonde aconteciam sacrifícios humanos. Pois é, e aí ela coloca uma luz vermelha também nesse boneco, de baixo para cima, para mostrar que ele também tem muita manifestação demoníaca sobre ele. Por isso que é ídolo satânico. E vamos pro último objeto, que é um dos mais assombrados do Museu Warren. Ele está aqui nesse cenário. Será que é o Ouija? Inclusive tem muito Ouija lá no Museu Warren, mas não é o Ouija. O Ouija, ele é muito perigoso. O Ouija, ele é muito... Tem vários que foram doados pros Warren, mas tá vendo ali no cantinho? Pois é, aquela é a caixinha que dá origem ao Homem Torto. Qual que é a entidade do Homem Torto? Na verdade, essa caixinha, o nome dela não é caixinha de música nem nada. Muita gente confunde essa caixinha aqui, ó. Muita gente confunde essa caixinha de música com a caixinha do Homem Torto. Essa não é a caixinha do Homem Torto. Essa caixinha aqui aparece no filme Invocação do Mal 1 e ela pertencia à filha mais nova dos Perron, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente fala mais sobre outros objetos dos Warren. Mas o primeiro lugar da nossa lista de objetos mais perigosos do Museu Warren é aquela caixinha do Homem Torto que tá ali. Por que é errado falar que é caixinha de música? Porque realmente ela não é uma caixinha de música. Ela é um objeto chamado zootropo. Ele é um objeto, né? Chamado zootropo. Zootrope, né? É, em português, zootropo. Como funciona? Isso é um objeto que, se você for ver, ele tem umas aberturas nele que, conforme você vai girando e essa parte de cima gira, uma luzinha dentro se acende, toca uma musiquinha, e aí tem ali tipo um bonequinho que ele é desenhado em volta dessa parte redonda em vários movimentos. Então, por exemplo, às vezes tem uma bonequinha que ela é desenhada como stop motion, conforme você gira, dá a impressão de que tá se movendo. E esse é o zootropo que é usado no filme Invocação do Mal 2, porque tem o quê? Tem um homem de bengala e chapéu, né, que nos Estados Unidos é conhecido como The Crooked Man, o Homem Torto, né? Crooked Man nos Estados Unidos, ele é tipo uma lenda urbana também, né, de um homem que aparece para as crianças, aparece para amedrontar as crianças, e ele vem todo torto com o seu guarda-chuva e puxa as crianças pelo pé, crianças desobedientes, crianças malvadas, crianças que gritam, que xingam. E aí ele aparece no Invocação do Mal 2 exatamente assim, e ele puxa o menino pelo pé. Não sei se vocês lembram, com o guarda-chuva dele ele faz a criança cair, vem por cima e assusta a criança. A criança fica tipo, traumatizada, porque ele é enorme, ele é muito grande. E no Museu Warren tem o zootropo real. Inclusive eu já postei uma foto. Essa foto que você tá vendo aí é a foto real do zootropo. Essa foto foi tirada de uma live que eles fizeram em 2022 dentro do Museu Warren. E essa foto é do zootropo real que estava dentro da casa lá em Enfield, que é a história do Invocação do Mal 2, em Enfield, na Inglaterra. Então, qual é a história desse zootropo em específico que tá lá no Museu Warren, nos Estados Unidos? A família Hodgson, né, que é a família lá do caso de Enfield, na Inglaterra, que inspirou o filme Invocação do Mal 2, o menininho mais novo, que é o Billy, ele tinha um problema de fala, que era um problema que ele gaguejava, tipo, isso é mostrado no filme. Então ele tinha esse brinquedo que foi dado pelos pais dele para que ele aprendesse a falar ou cantar. Então, como a musiquinha cantava, havia um homem torto que andava sem parar. Então a família acreditava que ele brincando, né, através do lúdico da brincadeira, ele conseguia desenvolver. E aí era engraçado que quando ele cantava a musiquinha do Homem Torto, que é o personagem que era desenhado nessa caixinha em específico, ele conseguia cantar e ele conseguia falar com mais tranquilidade, né? Quando ele cantava, ele não gaguejava. Quando ele falava normal, ele gaguejava. Então esse brinquedo era dele. Só que o que acontece? Ele tinha uma barraquinha na casa lá dele, que ele entrava nessa barraquinha e ficava cantando. E segundo os Warren, essa caixinha
é uma das caixinhas, um dos objetos que mantinha o espírito dentro da casa. Porque eles diziam que o espírito gosta de música, o espírito se aproximava de todos, conseguia se aproximar das crianças que são puras através dessa caixinha. Então, o Ed e a Lorraine Warren pegam esse zootropo, que é esse brinquedo, e também guardam dentro do Museu Warren. Esse brinquedo, o zootropo, ele foi retirado lá da casa da família Hodgson nos anos 70 e ele chega no museu em 1971, exatamente quando acontece ali o primeiro caso de invocação do mal. Então, nos anos 70, grande parte desses objetos foram parar dentro do Museu Warren. Então, tirando a Annabelle, o nosso primeiro lugar de hoje é o zootropo do Homem Torto, que está dentro do Museu Warren desde os anos 70. E é isso aí, trevosos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Inclusive, tem muitos outros objetos dentro do Museu Warren, que se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo maior depois contando quais são esses objetos. Mas eu listei Shadow Doll, boneca das sombras, Satanic Idol, ídolo satânico, e o zootropo do Homem Torto como os 3 objetos mais perigosos, fora a Annabelle, que estão dentro do Museu Warren. Então deixa aqui embaixo se você quer que eu fale sobre algum outro objeto. Eu tenho uma pergunta pra você: tem coragem de visitar o Museu Warren lá nos Estados Unidos? Essa é a minha meta pra esse ano. Tchau, trevoso. Será que a gente se encontra lá?